Oi, aqui é a Mirka, do blog mirkapiano.com. Hoje nós vamos ter um post interessante do ponto de vista musical, porque está tendo uma festa aqui no meu condomínio e a gente vai ter um fundo musical festivo hoje com a seleção Top 10 do vizinho. Então eu fiquei esperando um pouquinho para fazer o vídeo, para ver se a música ia terminar, mas como a festa não me parece terminar tão cedo, eu vou ter que fazer mesmo com esse fundo musical festivo do vizinho. Bom, no post de hoje eu vou dar início a mais umas ideias com relação à leitura, tanto de pré-leitura quanto de leitura de partitura. E eu vou começar abordando um material super legal da Pimaco, que são essas etiquetinhas que geralmente a gente usa para fechar envelopes e correspondências ou convitinhos, né? E, na verdade, eu já tinha utilizado essas etiquetas para fazer a organização dos meus livros no post anterior, colocando esses aqui na lateral do livro, com as cores específicas de cada um dos assuntos do livro, então, para organizar melhor. Mas hoje eu estou trazendo essa ideia para trabalhar conceitos de pré-leitura com os alunos. E a ideia, na verdade, é bem simples, talvez muitos já conheçam, até já utilizem, mas é usar as etiquetinhas, como o próprio nome já diz, né? Múltiplos usos, realmente ela tem múltiplos usos. Utilizar essas etiquetas para fazer pequenos cartões de leitura. Então, eu peguei aqui um cartão plastificado que sobrou de um jogo que eu fiz, né? Então eu não gosto muito de descartar muitas essas coisas com plástico, acho que a gente tem que reaproveitar. E o tamanho tá ótimo para fazer uns cartõezinhos de leitura para os alunos. E o que pode ser feito só é reaproveitar. Eu vou pegar, deixa eu ver que cor aqui, um verdinho mesmo. E eu posso utilizar isso para fazer então esses cartõezinhos com direções diversas para os alunos trabalharem esse conceito de altura, de subir, de descer, de ficar no mesmo lugar, que é um conceito tão importante que eles precisam desenvolver logo no início, né, dessa jornada de leitura deles. Então, eu fiz aqui 4 notas subindo. Eu escolhi verde, poderia ter sido preto de repente, né? Gostaria de só dar crédito para essa ideia. Essa ideia, na verdade, não é minha, eu aprendi num curso que eu fiz com a Maria Isabel Montandon, que é de Brasília, uma excelente professora que tem lá. Ela trabalha com piano em grupo, é fera realmente em piano em grupo, e ela deu um curso em Porto Alegre uns anos atrás, e eu fiz, e ela falou sobre essas etiquetas. Ela usava mais as pretas, né, porque já remetem mais a ser mínima, mas eu achei que ficaria divertido também fazer em colorido, e porque os alunos adoram coisas coloridas mesmo, então acho que, principalmente nessa fase, assim, quando eles são crianças, eles se prendem mais, acham mais legal, mais divertido. Então eu escolhi coisas coloridinhas. Então eu fiz vários cartões. Esse aqui é só um exemplo. Aqui tem um com azul, descendo e subindo. Ou eu posso virar o cartão e ele viraria um subindo e descendo. Um outro subindo de novo, que eu fiz com vermelho. E esse outro aqui no mesmo lugar. Então poderia ser feito vários. Então o professor já ficaria com um material interessante para ter em aula e trabalhar nesse momento em que o aluno já está pronto para identificar isso visualmente, que ele já identifica auditivamente, já identifica também visualmente no teclado, então ele começar a identificar isso com esses códigos, né, já nas notas. E outra coisa divertida que também poderia ser feito, que eu fiz naquele post do quadro magnético, seria reaproveitar a ideia da própria centopeia. Então eu desenhei aqui com uma canetinha permanente a carinha da centopeia, e eu fiz aqui uma direção. No caso, a centopeia, obviamente, está subindo. Eu poderia até desenhar alguma outra coisa aqui, uma montanha, ela subindo, uma folhinha. Eu não desenhei nada aqui, mas só botei ela subindo mesmo, meio voando aqui. E, obviamente, coloquei coloridinho, porque fica mais divertido, mas os alunos sabem que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas na direção subindo, que seriam para a direita do piano, em graus conjuntos. Essa daqui eu fiz um pouquinho mais difícil, né? 2 dedos no mesmo lugar, depois subindo, depois no mesmo lugar. O próprio aluno, o professor, pode desenhar a centopeia, só a carinha, e o aluno então decide qual vai ser a direção que a centopeia vai tomar para caminhar por aí.
para buscar comidinha, por exemplo. Outra coisa que pode ser feita também, uma atividade um pouquinho mais séria, né? Não tão... mas eu fiz mesmo assim coloridinho. Seria uma folha com um número específico de quantas notas seriam e a direção já pré-estabelecida pelo professor. E o aluno só, então, colaria as etiquetas. Agora eu vou utilizar o preto mesmo. Utilizaria as etiquetas para colocar nessa direção que já foi estabelecida. Isso aqui geralmente eu dou de tarefa depois que eles já fizeram isso em aula. E eles levam essas folhinhas e levam um pacotinho de etiqueta para casa. E eles fazem isso aqui, depois eles têm que cantar ou tocar no piano essa direção. E eles apresentam para mim na aula seguinte. Tem uma outra opção, aqui eu já fiz uma outra subindo, que seriam 5 subindo. Esse aqui eu fiz com 6 no mesmo lugar. Aqui eu botei um ponto de interrogação, porque, na verdade, é para eles decidirem quantas etiquetinhas eles vão colocar aqui. Subindo e no mesmo lugar. Subindo e descendo. Então, as direções são variadas, né? Para eles poderem treinar isso muito bem, terem muitas oportunidades. A última alternativa seria realmente dar um papel em branco e o aluno escolher qual direção ele vai fazer, como que ele vai fazer esse exercício. E ele pode fazer um super desafio para o professor, fazer um bem difícil, com várias direções diferentes para o professor tocar na aula seguinte. Eles adoram fazer isso comigo. E, obviamente, que daí eu também dou uns desafios para eles, umas mais difíceis, para eles realizarem também com direções diversas. Eu acho que isso também é uma forma deles mostrarem que eles entenderam bem esse conceito e o professor poder identificar que isso está bem compreendido. Bom, a ideia hoje é essa, utilizar essas etiquetinhas da Pimaco, então, como recurso de pré-leitura. Algumas ideias, então, hoje, mas obviamente que devem ter muitas. Se vocês já utilizam isso, por favor, comentem abaixo, digam o que vocês acham, se tem alguma outra ideia que vocês teriam para utilizar essas etiquetinhas ou outras coisas que poderiam ser feitas com pré-leitura. Na segunda-feira eu vou voltar de novo com M&M's ou confetes de chocolate. Então vai ser um post delicioso de chocolate que a gente vai utilizar para trabalhar conceitos de leitura já na pauta. Super legal, acho que vocês vão gostar. Eu com certeza vou, como chocolatra sumida, com certeza vou gostar muito. Então era isso, vou me despedir aqui porque a música do vizinho realmente está enlouquecedora e vamos acabar logo o post, para acabar logo com isso. Ok, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!